Olá, pessoal! Hoje iremos começar um novo tópico na nossa disciplina chamado proteínas. Essa aula será dividida em partes. Hoje, na parte 1, iniciaremos com algumas informações iniciais, gerais sobre as proteínas e também em relação à estrutura, que é bastante importante quando se trata de proteínas. Primeiro, é importante que vocês saibam que as proteínas são macronutrientes, ou seja, são nutrientes necessários na dieta em grandes quantidades, ou seja, na casa das gramas, dependendo da, do tipo de indivíduo, do peso, da idade, tá? Então, macronutrientes que nós temos são as proteínas, os lipídios, que são as gorduras, que ainda iremos estudar no próximo bimestre, e os carboidratos, que nós já estudamos. Os micronutrientes são as vitaminas e os sais, que também estudaremos no próximo semestre. As proteínas, a proteína ela é um macronutriente importante no crescimento, na manutenção, reparo e regulação dos vegetais, dos animais e do nosso corpo. Ela apresentam as proteínas apresentam inúmeras funções, desde função enzimática, que é uma função de acelerar as reações, mas nós teremos um tópico exclusivo sobre enzimas no final do ano. Tem como função ser estrutural, como por exemplo a queratina, tem função hormonal, como as substâncias relacionadas aos hormônios de crescimento, está relacionado com a resistência aos tecidos, como o colágeno, a defesa do corpo, como as imunoglobulinas, contração muscular, como a actina e a miosina, e também transporte de oxigênio e CO2, realizado com auxílio da hemoglobina, que tem natureza proteica também. Armazenamento, como a albumina no ovo e as proteínas nos grãos, e também, muito importante, tem ação protetora, ou seja, algumas das proteínas podem ter atividade como toxina de proteção do vegetal ou do animal contra outros seres vivos. Ou ele pode produzir substâncias que causam alergia, são as substâncias que causam alergias alimentares. Então, existem pessoas que têm alergia à proteína do leite, a alguma proteína do leite, pessoas que têm alergia a alguma proteína que tem na castanha, alguma proteína que tem nos crustáceos, alguma proteína que tem no trigo, certo? Então, há também essa característica relacionada às proteínas. Como definição química, as proteínas são macromoléculas de elevado peso molecular, formadas pela união de vários aminoácidos através de ligações peptídicas. Professor, o que a senhora está falando? Vamos lá, em partes. Macromolécula, nós já vimos, que são moléculas grandes, assim como os carboidratos. Se elas são moléculas grandes, elas quimicamente, ou seja, ela tem um peso molecular alto. Então, são compostas por vários elementos químicos, milhares de carbonos, milhares de hidrogênios, milhares de nitrogênios, formando uma molécula bem grande. E são formados pela união de vários aminoácidos. Lembra que quando nós falamos de carboidratos, eu falei que a unidade básica, a menor unidade que você poderia considerar aquela substância como carboidrato era o monossacarídeo, como a frutose, como a glicose. Aqui a unidade básica se chama aminoácido, certo? Então, é a menor unidade, o menor tamanho de estrutura que se caracteriza como o aminoácido, que vão se juntar e produzir uma proteína. E esses aminoácidos, eles vão se juntar um ao outro por uma ligação denominada peptídica. A ligação lá nos carboidratos, que ligavam um monossacarídeo em outro monossacarídeo, era a ligação glicosídica, é diferente. Para efeitos práticos, as proteínas alimentares podem ser definidas como as proteínas que são de fácil digestão, elas não são tóxicas, ou seja, são atóxicas,
O professor Marcelo acabou de falar que existem proteínas que são toxinas, sim, mas nem toda proteína ela pode ser consumida e fará bem ao ser humano. Então, existe a categoria de proteínas que não são as proteínas alimentares, ó, proteínas que são utilizadas para a alimentação humana. Tem que ser, além de fácil digestão, atóxicas, tem que ser adequadas no aspecto nutricional, devem conter o máximo de aminoácidos essenciais, ou seja, que o nosso corpo não produz, ele tem que ser obtido pela alimentação, funcionalmente utilizáveis em produtos alimentícios e em abundância e cultiváveis em agricultura sustentável. As proteínas, elas são moléculas bem complexas, grandes, como já falamos, e elas são compostas sempre por 4 elementos principais: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E pode conter outros elementos como enxofre, cobre, ferro, fósforo e zinco. Destaque aqui para o nitrogênio. O nitrogênio não é tão comum nos carboidratos e nem nos lipídios, nem nas vitaminas. Existe, mas não em quantidade tão grande como nas proteínas. Não é à toa que uma forma de você analisar a quantidade de proteína de um alimento de forma indireta é analisar quanto de nitrogênio ela tem, aí você faz um cálculozinho e esse cálculozinho converte a quantidade de nitrogênio em proteína. Então, o elemento que causa mais destaque na estrutura de uma proteína em relação a carboidrato, a lipídio e as vitaminas é o nitrogênio. Aqui é a estrutura dos aminoácidos. Os aminoácidos também são chamados de AA, mas não confundir com a atividade de água, lembra? Então, na dúvida, escrevam sempre aminoácidos. Eles são as unidades estruturais básicas das proteínas, são aqueles azulejozinhos da nossa parede da sala de aula. Então, cada azulejozinho daquele dali vai ser um aminoácido. O aminoácido ele tem uma característica básica de todos eles. Sempre vai ter essa parte aqui que eu estou circulando, ela sempre vai ser igual em todos os aminoácidos. O que vai diferenciar é apenas esse que eu estou circulando, o que tiver ligado no lugar desse R aí. Ou seja, eu sempre vou ter esse carbono aqui no meio, sempre vou ter esse hidrogênio, sempre vou ter esse grupo aqui, ó, um nitrogênio e 2 hidrogênios, que a gente chama de grupo amina, e sempre vamos ter esse outro grupo aqui chamado de carboxílico. Então, é por isso que é amino, aqui é um ácido carboxílico e aqui é um grupo amina, por isso o nome é aminoácido. E o que for se ligar nesse ponto aqui é o que vai diferenciar uma alanina de uma valina, de uma leucina, que são os nomes dos carboidratos, dos aminoácidos diferentes e essenciais. Não é para decorar estrutura, não. Coloquei aqui só para mostrar a vocês que eu não estou mentindo. Por exemplo, na alanina, aqui nesse primeiro, nós temos, ó, a amina, nós temos o hidrogênio e nós temos o ácido carboxílico. E o R aqui está representado por esse CH3. Já na arginina, nós temos a amina, o ácido carboxílico, o hidrogênio, o carbono no meio e esse grupo todinho aqui como se fosse o R. Vamos ver aqui outro. Na asparagina, temos a amina, ácido carboxílico, o hidrogênio, o carbono e um grupo aqui que não me importa o nome, mas que é como se fosse o R que nós mostramos aqui no slide anterior. Deixa eu apagar, vai ficar mais fácil para vocês. Esse nosso R aqui. Aí nós temos vários outros tipos. Isoleucina, histidina, fenilalanina, metionina, são 21 ao total. A ligação peptídica, o que é? É a ligação entre um grupo amino de um aminoácido e o carboxílico do outro. Aqui eu tenho um aminoácido, outro aminoácido. Quando eu junto uma parte com a outra, a gente tem uma ligação e essa ligação nós chamamos de
nós chamamos de, desculpe, a ligação está bem aqui. A ligação, ela se chama ligação peptídica. Nessa imagem, ela mostra como os aminoácidos se juntam. Nós temos cada bolinha de uma cor, é um aminoácido diferente. Então, você tem um aminoácido ligado por uma ligação peptídica com outro, com outro, com outro, formando assim a estrutura inicial das proteínas, aqui chamado de estrutura primária, como se fosse um colar de continha ou de pérola. Porém, as enzimas, as proteínas, elas têm uma estrutura muito mais complexa do que apenas um colar de continhas. Então, essa estrutura inicial, onde os aminoácidos são ligados um ligado ao outro, nós chamamos de estrutura primária. E ela possui ligações muito fortes, então é difícil de você quebrar esse aminoácido, essa ligação peptídica. Em seguida, essa ligação primária, elas vão se enovelando em cima delas mesmas, até que ela vai cada vez mais se enroscando, produzindo substâncias cada vez mais complexas. E quando várias estruturas terciárias se juntam, nós temos a chamada estrutura quaternária, ok? Isso vai ser importante a gente entender, porque quando falarmos de desnaturação na próxima aula, a desnaturação vai ser um processo em que vai haver quebra da ligação quaternária, terciária e secundária, mas nunca da primária. As proteínas elas podem ser classificadas de várias formas. Uma delas é em relação à estrutura. Se elas forem neste formato, em glóbulos ou esférica, como por exemplo a maioria das enzimas, que são as enzimas que vão produzir as reações, acelerar as reações dos alimentos, como as reações de fermentação do pão, fermentação do leite para produzir queijo, fermentação do leite para produzir iogurte, tá? Ela é chamada de proteína globular. E as outras, como colágeno, queratina e a elastina, elas são formato de bastão, formato mais retilíneo. Então, são denominadas de proteínas fibrosas. Aqui algumas referências. Até a próxima aula. Faça os exercícios, revise o material, mande suas dúvidas e até a próxima aula.